Damos boas-vindas à nossa irmã Isabel, que está por conta da palestra de hoje, que ela tem a inspiração dos mentores amigos, dos espíritos bondosos que habitam essa casa, trazendo para nós, que ela traga para nós, uma mensagem edificante, para que nós, através dos nossos dias, às vezes tão assim atribulados, quando chega a noite, nós aquietarmos um pouco nossas mentes, nossos corações, serenar a nossa alma, trazer para dentro deste tempo a paz e o amor. Aqui nós viemos buscar o consolo e a paz para as nossas tribulações. Ó Jesus, tende piedade das nossas falhas, nos momentos em que nós, muitas vezes, esquecemos que Tu estás conosco e nós vamos procurar algo tão longe, quando Tu estás tão pertinho de nós, porque Tu disseste que onde dois ou mais um estivessem falando em Seu nome, ali Você estaria. Então nós temos com a certeza
de que Ele está conosco. Nossa gratidão a Deus, a Jesus e aos mentores amigos que nos acompanham. E nós desejando uma boa inspiração à nossa irmã, que ela nos traga a sua mensagem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os corações. Que assim seja. É todo seu. Boa noite a todos. Como a nossa amiga e irmã pediu pela prece, ou na prece, que realmente a paz do Cristo nos envolva. Nós escolhemos para esse tema uma pergunta. Dificilmente nós refletimos, quando estamos com corpos saudáveis, se estamos doentes. E ao olharmos uma pessoa, nós, via de regra, a consideramos saudável ou não, pela aparência física, ou pelo seu aspecto, ou pelo funcionamento do seu organismo. Mas a doença que nós queremos falar, ou doente, não é exatamente das questões puramente físicas, porque nós espíritas sabemos que toda e qualquer dificuldade orgânica tem uma relação com o espírito que somos. Alguns autores chegam a afirmar que uma simples virose que nós adquirimos tem relação com o nosso estado espiritual. Porque uma virose, via de regra, nós adquirimos quando nossa imunidade está baixa. Mas por que a imunidade baixa? Nós novamente volvemos à matéria e falamos: peguei uma chuva, um vento mais frio, né? Ou isto ou aquilo, e dificilmente voltamos os olhos às questões do espírito. Mas será que Jesus veio para corpos? As suas curas referiam-se a curas puramente orgânicas? Ou as curas orgânicas representavam algo maior que nós outros ainda não temos olhos de ver, ou ouvidos de ouvir a mensagem do Cristo, que nada, absolutamente nada, dirige-se a corpos, mas tudo dirige-se ao Espírito? Esta pergunta, em verdade, é uma lição de Emmanuel, quando ele comenta justamente esse versículo de Tiago, em a obra Fonte Viva. Tiago, em sua carta, capítulo 5, versículo 15, expressa o seguinte: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se estamos doentes, ainda não oramos com fé? Ou pela fé? Temos que nos questionar, porque é uma afirmativa bíblica. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago aqui nos diz, ou nos leva a cogitar, que quando estamos doentes, de alguma maneira estamos caídos, ou não estamos de pé. Nós vamos ver no Evangelho inúmeras expressões que Jesus pede: levante-se e ande. Ou aqueles dentre os que me ouvem que estão de pé não provarão a morte. Significando dizer que estar de pé ou nos elevarmos é estarmos de acordo com a lei divina, é estarmos sendo regidos ou nos deixando reger pela lei divina. E fora disso nós estamos então um tanto quanto afastados, portanto doentes.
Há algumas criaturas que trazem doenças físicas difíceis, mas em espírito podem estar mais saudáveis do que muitos de nós, principalmente na atualidade, que temos belos corpos, em especial por conta das academias que auxiliam, mas em espíritos estão tremendamente doentes. Doentes pela vaidade, doentes pela inveja, doentes pelo orgulho, doentes pela maledicência, pela ambição, pela luxúria, enfim, por tantas dificuldades do espírito que são verdadeiras doenças e que nós não ligamos ainda a importância. Porque por vezes a criatura programa-se estar com uma dificuldade na matéria justamente para extirpar do seu espírito umas últimas dificuldades, ou dificuldades maiores. Portanto, escolhe vir doente no físico, mas nós reconhecemos esses, via de regra, são resignados diante das doenças que assolam o seu físico. Mas de que fé também Tiago fala? Porque nós podemos estar orando, mas não podemos estar salvos. Então, não basta a oração, é a oração da fé. Mas nós temos fé. Mas será que nós estamos acionando a fé verdadeira que é em nós? Emmanuel, eu gosto de lembrar em quase todas as minhas falas, porque a fé está na base de tudo. Sem a fé, nós não conseguimos evoluir e nem compreender a maior parte das lições do Cristo, porque nós temos que ter fé que o que ele expressa é verdade. Emmanuel nos diz que fé é uma força, e é uma força que nasce com a própria alma. Então é dessa fé que Tiago fala, é da fé que Deus deposita em nós enquanto germe, quando nos fez enquanto espíritos. Deus nos fez enquanto espíritos com todos os predicados e atributos que nós necessitamos para evoluir, e a fé é uma força. É força, portanto ela tem que ser sentida. Quando nós falamos em uma força muscular, então as pessoas mais frágeis, com menos força, não são capazes de levantar grandes pesos, mas uma pessoa potente, na musculatura, já é capaz de carregar mais pesos. Mas, e a musculatura da alma? Ela se faz como? A musculatura da alma se faz com a vivência da verdade pautada na fé. Aí a criatura é musculosa, enquanto espírito, e é desta fé, é com esse vigor, é com essa força que a oração nos liga ao Criador, porque fora desta força as nossas orações são frágeis. Via de regra, elas são muito voltadas às nossas necessidades puramente materiais. Portanto, elas não estão pautadas nessa fé legítima, nessa força divina que nós apenas revelamos, porque tudo que é divino provém do Criador, inclusive nós em espíritos. Nós não criamos nada em espírito, nós nos revelamos. Nós cocriamos na matéria para permitirmos que o Espírito revele o que Deus em nós depositou. Então, é nesse aspecto que nós vamos trabalhar duas passagens do Evangelho. É desse doente que Tiago diz que o Senhor levanta. E nós vamos estudar dois exemplos de dois cegos. O primeiro deles é o cego de Betsaida. Então, esses dois exemplos, eu peço que prestemos bem atenção em alguns detalhes para nós percebermos. Primeiro, a cegueira que Jesus curou, numa representação do Evangelho, é material. Só que o ensino, a essência do ensino, é para que nós outros peguemos ou aprendamos que Jesus não estava para curar um olho cego, porque com o olho cego a criatura morre ou vive de qualquer forma, e com o olho sadio ela também morre.
Mas Jesus queria nos chamar a atenção para a cegueira espiritual. E é nesse sentido que nós vamos interpretar como espíritos e não como corpos, né? Porque nós somos espíritas e em a casa espírita nós não podemos deixar, né, de nos lembrar. Primeiro, toda a nossa interpretação tem que ter como base a reencarnação, porque senão nós não compreendemos. Se nós não tivermos esse princípio, né, da doutrina já muito estabelecido em nós, outro, a imortalidade, né? Outro princípio básico. Sem esse princípio básico, também não vamos conseguir compreender. E com a fé é desta forma, né? Então nós vamos perceber diferenças gritantes de como Jesus procede uma cura e como Jesus procede outra cura. Se fosse apenas corpos, por que haveria diferenças? Então vamos para o cego de Betsaida. Dirigem-se a Betsaida, Jesus e os seus, né? Seus apóstolos, os seus seguidores, dirigem-se a Betsaida, uma aldeia à época, né? Trazem-lhe um cego, rogando que o tocasse. Olha só que coisa interessante. Esse cego não foi até Jesus sozinho. Jesus tampouco chamou esse cego. Esse cego foi guiado por outros até Jesus. Muitos de nós não temos condições de orar por nós mesmos. Muitos de nós necessitamos da intercessão de outros que orem. Não é comum alguém nos ligar, mandar uma mensagem, dizer assim: olha, coloque no seu grupo de oração, ore por mim lá essa noite. Quando a criatura nos pede isso, significa dizer que ela reconhece, ela está reconhecendo que a sua potência da oração é menor que a nossa. Porque não é a quantidade de oração, é esta forma de ligação, essa ligação direta. Ora, as nossas ligações de celulares, precisa de um monte de celular ligar para o mesmo número ao mesmo tempo? Basta um, a gente atende. Deus é assim. Nós nos ligamos a Ele pela fé, através da oração, é linha direta. Então, mas como nós reconhecemos nossas fraquezas, nós pedimos intercessão. E as obras, em especial André Luiz, está recheado de exemplos de intercessões, de mães por filhos ou por outros entes queridos, né? Às vezes avós, pais, de uma maneira geral, né? Intercedendo uns pelos outros, né? Por quê? Porque de fato nós ainda somos carentes ou tíbios no entendimento desta fé, que Jesus disse que quando nós a tivéssemos o tamanho de um grão de mostarda, nós removeríamos montanhas. É dessa fé, né? Então esse cego certamente não era possuidor dessa fé. Por quê? Porque ele é levado, ele é guiado, alguém intercede por ele, tanto para conduzi-lo até o mestre, quanto também para que pedir, rogar. Nem ele próprio chegou e rogou, não, quem o levou rogou que o tocasse, né? Vamos ver então de que maneira Jesus toca esse cego que foi guiado até ele. Jesus segurando a mão do cego, olha os detalhes do Evangelho de Marcos, tem detalhes interessantíssimos. Jesus segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. Peraí, mas Jesus precisava de um lugar especial para curar? Por que Jesus tirou o cego da aldeia? Isso tem um simbolismo, um significado, né? Tudo é simbólico e nós temos que extrair a essência. E nós vamos entender melhor essa interpretação que nós vamos dar aqui desta aldeia bem no final. Só não vou adiantar o final, mas eu vou falar a interpretação. Quando nós estamos cegos em espírito, o que representa para nós outros, espíritas, que sabemos que temos corpos distintos ao espírito que somos? Kardec simplificou
3 corpos: o espírito, o perispírito e a matéria. Quando nós estamos encarnados, essa manifestação do espírito na matéria compõe o quê? Compõe uma personalidade. Então, em uma existência como nós estamos, cada qual de nós está em uma personalidade. Mas a individualidade que somos é sempre única. E o conhecimento, os aprendizados, as experiências que nós trazemos até aqui é a somatória de nossas personalidades. Por isso que na atualidade tem algumas doenças da dupla personalidade, múltiplas personalidades. São pessoas que trazem da memória facetas outras que deveriam estar tamponadas, né? É uma dificuldade. São uma dificuldade existencial da atualidade. Sempre teve, mas hoje foi identificado, né? Como as múltiplas personalidades. Mas, então nós temos uma personalidade. A aldeia aqui significa a personalidade. Esse ser, esse cego, ele vivia muito mais das questões materiais do que propriamente das questões espirituais. Ele não estava desperto para o espírito que era. Nós estamos despertos para o espírito que somos? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Nós sabemos intelectivamente, ou somos informados, melhor dizendo, né, de que somos espíritos e que estamos em um corpo material, em uma personalidade. Mas esse saber é vivenciado por nós? Nós nos comportamos como espíritos? Ou nós nos comportamos como homens? Se pisar no meu carro, eu retruco. Isso é uma atitude espiritual? Se o espírito foi feito por Deus, ele é perfeito. Quem não é perfeito é o ser espiritual que nós estamos construindo ao longo de nossas existências. Mas quando nós atingirmos um ponto em que esse ser espiritual que nós estamos construindo como co-criadores se alinhar ao espírito que somos, nós somos um espírito puro. Por enquanto somos imperfeitos, não é? E se somos imperfeitos, em muitos aspectos vivemos muito mais da personalidade do que da individualidade, não é? Muito mais. Era a representação desse cego. Ele estava vivendo puramente de questões materiais. E Jesus, então, quando o segura pela mão e o leva para fora da aldeia, ele faz um convite para que ele assuma a potência espiritual que ele é. Porque ele já podia. Ele já estava no ponto de ter o despertar do Espírito. Joana de Ângeles trabalha isso magnificamente. Ela tem até uma obra chamada O Despertar do Espírito, né? E olha o que Jesus vai fazer quando ele desperta esse ser para o Espírito que ele é, né? E cuspindo-lhe nos olhos, se fosse hoje alguém, um curador, né? Cuspir no olho de alguém, que coisa mais anti-higiênica, não é? Mas é simbólico. Jesus cuspindo-lhe nos olhos. Por quê? Qual é o papel da saliva? Não é degradar ou digerir, né? Já começar a digestão, o amolecimento do alimento antes de nós ingerirmos. Ela é composta, a saliva é composta por enzimas, e enzimas têm a função de digestão, já começa a digestão. Quando Jesus cospe nos olhos, esse cuspe vai fazer com que esse cego quebre as cascas mais grosseiras de sua personalidade. Lembram-se de Paulo de Tarso, quando ele ficou cego no deserto, na estrada de Damasco? Depois Ananias, quando vai dar o passe nele para ele recobrar a visão, cai como se fossem escamas dos olhos. Exatamente esse simbolismo. Os últimos resquícios do homem Saulo de Tarso,
da personalidade humana caía naquelas escamas e ele recobrava a visão, agora em um outro patamar, não numa visão puramente humana, agora numa visão espiritual muito mais purificada, muito mais profunda. Aqui é o mesmo simbolismo. Jesus dá esse cospe nos olhos, né? E impondo-lhe as mãos no auxílio energético, pergunta-lhe. Olha só, Jesus vai perguntar ao cego: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como se árvores que andam. Como nós vemos os homens? Nós vemos os homens como nossos irmãos em Deus? Essa é a visão do Espírito. Quando Emanuel, então Públio Lentulus, vai até Jesus, Jesus via o senador ou via o Emanuel do futuro? Quem Jesus enxergava naquele Espírito? Porque o convidou, como um senador faz o convite para seguir. Jesus enxergava o apóstolo do futuro. Mas nós vemos os homens como? Na atualidade, muitos de nós vemos animais com capacidade de amar mais que os homens. Quando nós espíritas sabemos que os animais, por não terem um pensamento contínuo, eles não são capazes de produzir amor, porque amor é fruto do pensamento, mas eles são capazes de reagir a emoções e vibrações. Por isso, se bem tratado, a gente usa os termos carinhosos, amorosos, só falta falar, mas até agora nenhum falou, né? Mas, e os homens, como nós enxergamos? Não é errado enxergar os animais desta forma. Errado está em nós compararmos e acreditarmos que o inimigo, o nosso maior inimigo na Terra, ou o ser mais abjeto que nós julgamos, não é capaz de amar, porque ele é. Porque já é espírito humano, já na fase humana, já pensa. E se assim ainda não o faz, é porque está com os olhos vendados para a sua potência espiritual. Mas ele é um filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus como nós outros. Esse homem, ele compara os homens com árvores que andam, porque ele ainda não tinha essa visão nítida, né? Que só reconheço no outro aquilo que eu identifico em mim. Eu só reconheço nos homens que eles são filhos de Deus quando eu percebo, quando eu sinto essa filiação em mim. Porque nós não somos capazes de perceber no alheio o que não percebemos em nós. Por isso que Chico também a ninguém julgava, a todos atendia, porque ele já sabia-se filho de Deus, já sabia-se espírito imortal. Portanto, olhava para todos da mesma forma. O amor é incondicional por isso, porque ele está presente em um ser já desperto para essa potência, né? Então, assim via o cego de Betsaida a princípio. Então, novamente, óbvio, para o relato, o ensino foi no mesmo momento, mas para o ensino para nós, se nós pegarmos o contexto evolutivo, isso pode ser uma outra existência, em outro tempo, Jesus novamente impõe as mãos sobre os olhos. Tá? Outra injeção de energia, ou de, que nós podemos até colocar, né, de uma circunstância favorável para que ele adquira o conhecimento suficiente para enxergar nitidamente, tá?
Então, ele viu em profundidade. O que é ver em profundidade? É ver como espírito. É ver de fato o que a criatura é. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se. Restabeleceu-se em espírito. Porque nós todos, em espíritos, fomos feitos para seguirmos o caminho do bem desde o princípio. E o livro dos Espíritos nos informa que alguns fizeram isso, mas muitos assim não procederam. Muitos optaram por outros caminhos, que não o caminho do bem. E esses outros caminhos é que nos criaram as vendas, as escamas nos olhos. Porque aqueles que desde o princípio seguiram o caminho do bem, desde o princípio revelaram a imagem e semelhança de Deus que somos. E via pormenorizadamente, com clareza, a todos. Ele teve aqui o despertar espiritual, que todos nós estamos sendo convidados nessa existência a esse despertar, para sairmos dessa doença da cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual é que nos faz nos sentirmos melhores que os outros, através do orgulho. Temos invejas, temos ciúmes, temos ambição, enfim, temos doenças morais que infelizmente não tem remédio em farmácia, apenas, na verdade, trazida por Jesus. E é gratuito, né? E funciona rapidamente, sem fila, porque a ligação direta é única e os recursos Deus oferta a todos abundantemente, né? Então esse é o cego de Betsaida. Depois disso, Jesus o enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Olha, mas ele morava na aldeia. Como é que alguém pode entrar na casa que está na aldeia, se nós formos analisar o texto literalmente, sem entrar na aldeia? Por aqui nós interpretamos. A casa é a nossa intimidade, é a nossa morada, que Jesus também disse, né, que se nós guardássemos os seus ensinamentos, quando ele voltasse, ele faria morada em nós. É a nossa casa íntima, é o reino de Deus que está em nós. Essa é a nossa casa, é o nosso lugar de origem, né? Então, enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, não fique na personalidade enraizada, mas sim vivencie a sua espiritualidade, onde está o reino de Deus. Então esse final é magnífico. Muitos de nós já recebemos esses conselhos, muitos de nós ouvimos e entramos na casa, muitos de nós podemos não ter obedecido a esse conselho e entrado na aldeia. Então esse cego, ficou claro, era um cego que foi levado a Jesus, que rogaram por ele, que Jesus precisou de usar de meios bem grosseiros, e que em nenhum momento durante a cura, enquanto ele cospe, Jesus dialoga com ele. Só depois que Jesus interage com ele, ele vai dialogar. Agora vamos para o outro cego para percebermos as diferenças. Vamos ver quem se enquadra mais nesse cego ou mais no outro cego. O cego de Jericó. Essa passagem é mais conhecida, né? O cego de Betsaida é menos conhecido. Saindo de Jericó, diz o Evangelho de Marcos, né? Ele e os seus discípulos e uma considerável turba. Aqui nós temos que fazer uma ressalva que Jericó, à época, era uma cidade que representava comércio da região. Ela era muito próspera, como se nós, né, fôssemos pensar em uma cidade, né, do Brasil próspera na questão do dinheiro, nós pensaríamos logo em São Paulo. Todo mundo que quer ganhar dinheiro vai para São Paulo, quer empreender vai para São Paulo, é São Paulo, né? Embora nós temos inúmeras cidades, mas São Paulo é caracterizada como um centro comercial de muita potência no Brasil.
Mas e se nós quisermos pensar em uma cidade do Espírito, com relação à espiritualização, para onde nós vamos pensar em qual cidade? Quem é católico pensa em Aparecida do Norte. É um centro de fé potente. Na Bahia tem uma festividade lá em Salvador, né? Há um também santo católico muito forte, até o pessoal do candomblé vai. Em Belém do Pará tem o Círio de Nazaré. Nós, os espíritas, íamos ao Uberaba. Eu vou a Sacramento. Nós também temos os nossos locais. Alguns vão a Salvador, na Mansão do Caminho, não é? Mas na época do Cristo, a cidade de Jericó era antagônica com Jerusalém, porque Jerusalém era realmente para onde todos os judeus acorriam para as festas religiosas, que eram todas relacionadas, como está bem descrito no Evangelho de João, né, a momentos importantes da vida de relação dos judeus, ou a libertação, ou a colheita, enfim, né, cada festa tem a sua característica, mas eles acorriam a Jerusalém. Então Jesus saía aqui de Jericó, ele saía do centro da matéria, da materialidade, para o centro da espiritualização, porque ele se dirigia a Jerusalém. E estava com seus discípulos em uma considerável turba. Então essa considerável turba estava fazendo um relativo barulho. E esse barulho foi percebido pelo cego Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Esse cego não estava dentro de nenhuma aldeia, de nenhuma cidade. Ele estava à beira do caminho, entre a materialidade e o centro da espiritualização. Ele estava à beira do caminho, já é uma diferença, não é? Ele estava ali. E óbvio, ao ouvir esse barulho, ele se interessou em saber o que estava acontecendo, né? Quem de importante passava por ali e informaram a ele, né? Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer. Antes, um detalhe, ele era cego pedinte. Não sei se vocês já estudaram um pouco essas caracterizações da cultura daquele tempo. Os doentes, naquela época, eram marginalizados, né? Todos os tipos de doente. Quem era saudável estava registrado no livro dos vivos. Quem tinha qualquer problema, mesmo que fosse uma simples cegueira ou simples mancada, ele era à margem da sociedade. Não era no livro dos vivos. Imagina uma lepra, né? uma coisa mais grave, um cego de nascença. Então esses eram colocados, né, à margem. E eles podiam viver da mendicância, pedindo. E eles tinham que carregar sobre os ombros uma capa. Uma capa que caracterizava, era como se fosse uma autorização, uma carteirinha que autorizava eles a pedir, a viver de mendicância. Então ele carregava essa capa, esse cego, tá? Carregava essa capa, estava ali. Então, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar e dizer: poxa, mas se esse cego vivia à margem da sociedade, como ele conhecia Jesus? Como ele sabia do Nazareno? É algo que nós temos que nos questionar. E por que ele gritou dizendo isso? Jesus, filho de Davi. Ele sabia a filiação do Messias. Ora, isso é um conhecimento que só quem estudava sabia. Da linhagem que viria o Messias. Certo é que o povo naquela época, eles aprendiam muito via oral, mas este era marginalizado. Portanto, esse conhecimento não necessariamente era dessa existência. Ele trouxe no íntimo o desejo de gritar a alguém que ele conhecia com grande
e reconhecia como grande: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro cego orou, alguém rogou por ele. Esse clama numa prece aflitiva, identificando a quem ele orava. Olha a diferença. Esse cego não estava naquele patamar. Esse cego era um cego diferenciado na sua postura. Tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque pode ser que tenha alguém que esteja iniciando na doutrina espírita. É muito difícil nós nos tornarmos espíritas praticantes, espíritas atuantes, espíritas que estudam e dedicam-se à causa, à casa, ao movimento, à doutrina. É muito difícil nós nos tornarmos um espírita discípulo de Jesus. É muito difícil. Por quê? Porque são muitas vozes que querem nos silenciar. Porque quando o indivíduo toma essa postura, ele faz diferença. Ele faz diferença. E nós, quando buscamos a doutrina espírita, estamos gritando por algo que nos falta. Eu falo por mim. Eu gritava por um vazio que havia em mim. Eu gritava para preencher isso, que eu encontrei na doutrina espírita. Não é mais uma religião, não é um lugar que eu ia para descarregar minhas dificuldades. Não. É um lugar para a minha edificação, onde eu posso encontrar a verdade do Cristo, e incorporando pouco a pouco, pela experiência, pelos trabalhos práticos, mas sobretudo pelo estudo, não é? Então muitos repreendem, mas todo dia na casa espírita, mãe, ouvi isso muito dos meus filhos. Sim, eu preciso. Já fiz tudo que vocês precisaram. Está tudo certo em casa. Agora é minha hora. Minha hora. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso. Vocês não precisam? Eu preciso. De colegas, né? Nossa, mas você não vai mais em festas. Está virando beata. Não, eu só estou elegendo outras coisas, outros lazeres, outros preenchimentos, né? Porque aquilo já não me preenche. Foi assim. Muitos nos repreendem para que nós façamos silêncio. Mas esse cego, nesse momento, ele gritava mais. Ele se posicionava de uma maneira mais veemente, né? E repetindo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi a oração aflitiva desse cego. A postura do Cristo. Jesus, parando, disse: chamai. Jesus não foi a ele, não o tomou pela mão, mas deu uma ordem: chamai. Será que Jesus enviou mensageiros para nos chamar? Alguém já recebeu uma cartinha em casa? Ou pelo WhatsApp? Chamamento de Jesus. Pegou um livro. Nossa, parece que isso é um convite para mim. Ouviu uma palestra. Nossa, parece que foi tudo para mim. Não é assim conosco? Quantos mensageiros chegam até nós? Quantos mensageiros? Nos chamando para a nossa tarefa, para o cumprimento da nossa tarefa, que nos proporcionará a nossa evolução. Quantos mensageiros? Com o cego que já está pronto, Jesus disse: chamai-o. Não foi até ele. E chama um cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te. Ele te chama. Anima-te. O verbo animar tem relação com a alma, é ânimos.
A criatura que está desanimada, ela não está vivendo a sua realidade espiritual. Ela está vivendo como homem e está cansada de viver puramente como homem. Por isso está desanimada, está desvitalizada de alma. Então o desânimo não cabe ao cristão, ao legítimo cristão. Desânimo em nenhum aspecto da vida, porque há que ter o entendimento. Então, ânimo, o bom ânimo, o diálogo da Boa Nova, Jesus com Bartolomeu, uma lição magnífica chamada bom ânimo. Bartolomeu tinha tudo, ele só precisava mudar o ângulo da visão dele. Ele estava olhando para fora, então as coisas estavam todas erradas. Mas quando ele voltou o olhar dele para ele viu que estava tudo certo. E foi num diálogo com Jesus. Ele recobrou o ânimo, voltando o olhar para si e tirando o olhar do exterior. Porque ninguém que vai a Jesus tem que ir caído, tem que estar levantado, tem que estar se aprumando com a lei. Se ainda não aprumou, vai aprumar. Quando Jesus chama, vem com ânimo e vem querendo se ajustar com a lei. Ergue-te, ele te chama, Jesus chama. Esta é a voz do mensageiro, dos mensageiros, que nós, os espíritas, temos inúmeros, né? Olha a postura, ele lançando fora o seu manto. Que manto? Um manto de pedinte. Quando ele pede misericórdia, porque ele sabia-se o miserável, ele sentia-se o miserável, mas quando ele recebe o chamado, a primeira coisa que ele faz é arrancar fora o manto. Isso é um simbolismo fantástico, que diz: não sou mais um miserável, eu recebi um chamamento. Ele lançou fora o manto, saltando. Ninguém segurou a mão dele. Ele deu um salto, realmente ergueu-se com potência e foi até Jesus. Não diz que alguém conduziu ele. Percebe a diferença? Ao patamar espiritual que estava esse cego, foi até Jesus por livre e espontânea vontade. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? Jesus não fez nada antes de perguntar para ele. Para o outro ele não perguntou. Para o outro ele começou a cuspir, impôs as mãos. Mas a esse não. Quando nós que viemos espíritos espíritas, nós temos um compromisso maior de despertarmos de fato na matéria o espírito que somos, Jesus não vai ficar cuspindo nos nossos olhos, não. Ele já vai perguntar loguinho isso aqui, ó: que queres que eu te faça? Que queres? Nós então temos que saber qual que é a nossa doença, qual que é a nossa dificuldade. Nós já temos que ter nos analisado, nós temos condições para isso. A nossa doutrina nos informa, nos presta todos os recursos para que nós nos estudemos. O Evangelho é para que nós nos estudemos. Nós temos que nos enquadrar na lição, porque senão nós não vivenciamos. Por que a gente fala que é difícil vivenciar o Evangelho? Porque nós não compreendemos que nós temos que ser os personagens, que esses daqui não são figurativos, mas que nós temos que tornar reais em nós. Então tem que identificar qual é a minha condição de cego. Eu já estou indo por minha livre espontânea vontade, ou porque alguém me carregou? Eu vou no centro espírita porque meu marido vai, ou eu faço isso porque minha mulher faz, eu faço aquilo que meu filho pediu. Qual que é a nossa decisão? Qual que é a nossa vontade? Porque aqui ele foi porque quis, roubou. E Jesus então pergunta: o que queres que eu te faça? Se o mestre aparecesse aqui hoje, nós saberíamos o que pedir? Materializasse, porque aqui ele está, né? Materializasse aqui, olhasse para cada um de nós: o que queres que eu te faça? O que te falta? Nós saberíamos dizer? São questões, né? O cego lhe disse: Rabone, reconhecendo Jesus como mestre:
e o chamando carinhosamente, que eu volte a ver. Significando dizer que ele reconhecia que um dia ele já tinha visto. E quando recebeu o conselho de entrar na sua casa e não na aldeia, possivelmente entrou de novo na aldeia. Porque esse cego, ele já viu um dia, mas ficou cego pelo seu arbítrio. E muitos de nós estamos cegos para a nossa realidade espiritual pelo nosso arbítrio, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós decidimos fazer da nossa existência. Esse cego, que eu volte a ver, reconhecendo então, né, que a sua cegueira era devida a ele próprio, e reconhecer essa cegueira. E Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Jesus não fez nada. Jesus não fez nada a esse cego, senão chamá-lo à razão. Perceberam a grande diferença de um e de outro? Nós, os espíritos espíritas, temos que ser o cego de Jericó. Não podemos estar na condição do cego de Betsaida. Porque como nos programarmos para essa doutrina de luz sem nos dedicarmos ou queremos recordar os aspectos básicos que nos fazem lembrar o que somos, que faz com que nós abramos os nossos olhos outra vez, porque já fomos cegos, já fomos videntes e nos tornamos cegos. E a postura de quem? A sua fé, a tua fé te salvou. Para o outro, Jesus não falou isso não. Para o outro não foi assim. É dessa fé, esta fé que nos soergue, esta fé que nos traz ânimo. Foi essa fé, dessa oração afetiva, dele se expor, embora que eles façam silêncio, ele foi e buscou Jesus. E Jesus parou e o ouviu. A postura, imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Quem volta a ver não tem como não seguir Jesus. Como nós seguimos Jesus? Onde que ele está para a gente ir? Qual o caminho? O caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só estamos no caminho quando nós estamos na verdade e, portanto, estamos na vida. Porque fora do caminho nem estamos na verdade, nem estamos na vida. Estamos mortos. Porque fora da lei. A lei é de amor, é de justiça e é de caridade. Tudo junto. Não tem uma lei para isso, uma lei para aquilo. A lei é trina. É justiça, e verdade é justiça, amor, amor também, caridade. Então, caminho, verdade e vida. Seguindo Jesus, obedecendo os seus ensinamentos. Mas para obedecer nós temos que conhecer, gente. E foi uma falha muito grande de nós, os espíritas, não conhecermos o Evangelho de Jesus. Por isso que na atualidade, nessa quarta fase da doutrina, é pedido que tragamos Jesus de volta. É muito interessante nós conhecermos a parte científica da doutrina, importantíssimo. É muito importante conhecermos a parte filosófica da doutrina, muito importante. Mas tem que culminar na questão do mestre. Se não culminar, se a doutrina espírita não nos fizer entender o Evangelho de Jesus de maneira diferenciada, ela não está nos servindo. Porque ela é toda feita para que nós compreendamos o Evangelho de Jesus. Por que será que Kardec colocou o Evangelho de Jesus como terceira obra? O meio. O meio. Sempre o meio é mais importante. Não é? E óbvio que o Evangelho segundo o Espiritismo reproduz parte da verdade de Jesus. Mas é importante que nós temos aí a Bíblia, eles não iam reproduzir todo o Evangelho de Jesus, mas todo o Evangelho é importante. Nós temos que conhecê-lo. Né?
E nosso presidente da federação, uma vez ele fez uma palestra em Maringá, eu tive a oportunidade de estar presente, ele falou tacitamente: nós temos que falar de Jesus, porque por algum tempo o movimento não falava de Jesus. Você ouviu uma palestra inteira de conhecimentos fantásticos e Jesus não aparecia em nenhum momento. E Ele é o nosso Espírito da verdade. Ele está sob a coordenação de tudo. Então nós temos que falar dele, né? Então que Ele nos abençoe, que nós possamos, com esses textos, né, entendermos qual é a nossa doença, né, e buscarmos através da fé essa cura que nós viemos aqui buscar para as nossas dificuldades. Depois dessa beleza, dessa explanação maravilhosa que a Isabel nos trouxe, né, só nos resta pensarmos qual dos servos nós vamos querer ser daqui para frente, né? É uma pergunta que vai ficar no ar. Então, assim, terminando, nosso agradecimento à nossa irmã que saiu de lá da cidade dela e veio atender aqui o chamado da casa, né? E nesse instante nós nos preparamos para o passe. O coral vai voltar, o grupo vocal vai voltar a cantar, né? E nós Eu
A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multidões deixa a saudade no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmuram fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvir tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvir tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Se sente tão bem daqueles de vontade de ir embora. É uma energia tão boa, tão amorosa, essa vibração que principalmente a nossa amiga Isabel nos trouxe e nos deixou, que vai continuar reverberando muito, né? Porque nós vamos estar refletindo que ao cego nós estamos mais identificados.
E como finalizou essa música, eis-me aqui, minha dor serenou. Que a gente possa então se aproximar ainda mais de Jesus. E nesse momento que aqui encerramos essa noite, com os nossos corações repletos dessa paz e com muita gratidão por ter essa oportunidade, a oportunidade do reencontro com Jesus, de vivermos próximos dessa energia que nos eleva, que faz o nosso caminho ficar muito mais fácil. Nós aqui dificultamos um pouquinho. Que possamos então nessa noite, com os nossos corações gratos, agradecer em especial a nossa irmã Isabel, que ela possa retornar ao seu lar, reanimada, fortalecida, recompensada pelo estudo compartilhado, pela profundidade do ensinamento que nos trouxe. A todos nós, que possa calar fundo em nossa alma e nos fazer melhores, que possamos relembrar sempre de que somos espíritos em ascensão, que estamos aqui de passagem, que não nos iludamos com as paixões, com as falsas belezas, que possamos cultivar a verdadeira beleza, a beleza do nosso espírito e levarmos mais rápido ao nosso Pai. Que a paz possa permanecer no coração de cada um e essa paz possa também se chegar a todos os nossos familiares e aqueles com quem convivemos. Que assim, mais uma vez, gratos pela espiritualidade amiga que nos assiste, nos assistiu, possamos dar como encerrado o trabalho da noite, agradecidos a todos pela presença. Muita paz.